O que é que falaram nesta reunião com o CDS? Bem, acima de tudo, o CDS veio prescrutar as preocupações do OGD em relação ao Orçamento de Estado de 2018. São preocupações que já transmitimos oportunamente em termos públicos daquilo que foi a nossa política reivindicativa. Foi remetida ao partido. É verdade que a nossa política reivindicativa foi aprovada em setembro e o orçamento foi apresentado já em meados de outubro. Portanto, algumas matérias foram apresentadas que não eram do nosso conhecimento e, portanto, nesse sentido, aquilo que nós acabamos por transmitir ao CDS, perante um conjunto de questões que nos foram colocadas, primeiro, é necessário que a carga fiscal seja aliviada para os portugueses. E, portanto, para nós, a carga fiscal, para ser aliviada, importaria que o IRS tivesse mais um escalão. Esperemos que ainda haja possibilidade de o Governo condescender em relação a essa matéria. É preciso mexer no IRC das empresas que se instalem no interior do país, nos territórios de baixa densidade. Já era necessário, se já havia alguns benefícios, ainda mais acutilante se torna esta necessidade, no sentido de permitir compensar aquilo que foi a desgraça que assolou, sobretudo a zona centro, mas também de uma forma geral o país, quase norte a sul, nos incêndios de junho e de outubro. E, portanto, acudir às populações, garantir empregos e instalar empresas é necessário também ser visto do ponto de vista fiscal, para que haja efetivamente benefícios e que levem que as empresas tenham efetivamente um conjunto de situações que lhes permitam instalar-se e que não se venham embora. E se elas se instalarem, naturalmente, que os trabalhadores também se instalarão, também se fixarão e não se virão embora. É preciso um pacto de regime, foi transmitido por nós ao CDS, entre os partidos na Assembleia da República para se discutir a valorização do território, o ordenamento do território e a política florestal. É verdade que quando as ideias e as propostas vêm só de um lado, naturalmente isto torna as coisas autistas. O que importa, e já ouvi ontem o Sr. Primeiro-Ministro dizer, da sua disponibilidade para que efetivamente se encontre uma solução que seja inclusiva. E o ser inclusivo, naturalmente, tem que todos participar. Estamos a falar dos partidos políticos, mas também estamos a falar do mundo académico, dos estudiosos, dos bombeiros. Ouvi o Presidente da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta Soares, em relação a algumas matérias, em relação ao Comando Único, em relação à necessidade de independência dos bombeiros, e eu que vivo no interior e a UGT que tem dado muita ênfase a esta matéria da valorização do interior do território, era importante que a senhora doutora Assunção Cristas, o CDS, e ela que já fez parte do anterior governo como Ministra da Agricultura, que tenha naturalmente a capacidade de ter em cima da mesa um conjunto de respostas que permitam o ordenamento do território, mas sem beneficiarem determinadas corporações que ainda existem e que valorizam, por exemplo, o eucalipto. Nós não somos contra o eucalipto porque entendemos que ele traz rendimentos, sobretudo a quem vive no interior. Não é quem vive na cidade e que não sabe o que é a província. É quem lá vive e que de 8 a 8 ou 9 em 9 anos corta e, portanto, vende. E isso faz rendimentos de muitos milhares de famílias que continuam a viver no interior. Foi uma das matérias que falámos. Falámos da legislação laboral e da sua necessidade de estabilização. Falámos da segurança social e a necessidade de, efetivamente, acudir a um reforço do financiamento para a sustentabilidade da segurança social e entendemos que a proposta que o Governo apresentou de ir buscar uma parte do IRC para, naturalmente, acudir ao financiamento é importante, mas também dissemos que a formação profissional é fundamental. E, portanto, não compreendemos como é que, sendo a qualificação dos trabalhadores um dos pilares do Governo no Programa Nacional de Reformas, merece uma cativação de verbas ao nível dos centros protocolares que estão protocolados com o IFP para dar informação profissional. Não faz sentido. O IFP é o único organismo em Portugal da administração pública que é tripartido. Estão lá os parceiros sociais. E nós vemos, ano após ano, um corte pelas cativações, um corte de verbas necessário para a formação profissional. Nós temos a formação profissional dos nossos centros de formação reduzida a 50%. E o Governo tem que encontrar alternativas, porque as verbas vêm do Fundo Social Europeu e não têm a ver com o Orçamento do Estado. Onde é que elas estão? Para os centros não vêm. E porquê? Porque os centros protocolares é que respondem às necessidades do mercado de trabalho e das empresas. Isso foi dito com clareza ao CDS. Sei que o CDS e outros partidos também têm falado da questão das cativações como um prolongamento da austeridade com outro nome e, portanto, importa aqui agilizar a necessidade de se reforçar a qualificação de ainda cerca de menos 9%, mas continua a haver muita gente desempregada, precisa de ter capacidade de aproveitamento na sua formação profissional alternativa para permitir uma mobilidade social, mas também para lhes permitir alternativas de conhecimento ao nível profissional. Foram um conjunto de situações que colocámos ao CDS, esperemos que algumas das matérias possam naturalmente ser vertidas no orçamento, nomeadamente as matérias fiscal, mas terminaria por falar da questão dos incêndios. Já falei do ponto de vista do interior, é necessário um pacto de regime.
É necessário um pacto de regime, como tem apelado o Sr. Presidente da República, como tem apelado muitas outras figuras da sociedade portuguesa, e nós também reforçamos esse apelo. Os partidos têm que se entender, porque o que está aqui em causa não é só a floresta. Não estamos a falar nem de árvores, nem estamos a falar só do ambiente, também é importante. Estamos a falar das pessoas. Morreram mais de 100 pessoas. E a pergunta que nós aqui deixamos é necessário morrer mais alguém para se fazer a prevenção? Para se reforçar a segurança, para se pôr os bombeiros no terreno, para se criarem brigadas florestais, para se pôr o exército, as forças armadas ao serviço das populações, para se pôr a força aérea a trabalhar. Foi um Conselho de Ministros que tomou muitas decisões importantes, mas nós entendemos que é necessário mais. E é necessário que muitas das soluções preconizadas por partidos políticos na Assembleia e também por muitas entidades do mundo académico e que estudam estas matérias, que sejam escutadas, que sejam ouvidas, porque, como dizia a doutora Nádia Piazza, a Presidente da Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande, nós sabíamos que estávamos sós, não sabíamos é que estávamos isolados e esquecidos do resto do mundo. E é isso que é importante combater. Temos que dizer aos portugueses, todos, nomeadamente aos que vivem no interior, que não podem continuar a ver morrer os seus filhos, porque não existe prevenção nem existe segurança para as suas pessoas. Foi isto que transmitimos, espero que o CDS agora faça a devida digestão e que aproveite alguns dos nossos contributos, algumas das nossas preocupações.